Histórias em quadrinhos de super-heróis podem ir, galera, além do arroz e feijão de herói batendo em vilão. Não é só isso, não. Temas mais adultos costumam aparecer com frequência nas revistas. Na maioria das vezes com resultados muito bons, inclusive, né? Algumas revistas vão além e buscam censura 18 mesmo. The Boys tá aí que não me deixa mentir, na verdade. Pô, é bunda lelê, violência, tem até substâncias ilegais direto, vocês sabem disso. Agora, também tem vezes que o roteirista não sabe fazer direito. Não sabe brincar? Não desce pro play. Eu vou mostrar pra vocês agora 7 vezes em que a galera da Marvel enfiou os 2 pés na jaca. O resultado não ficou muito bom e você vai entender os motivos agora. Restaurantes, Peter aqui. É cancelamento? É censura? Não, não é nada disso. Eu sou contra as duas coisas. As revistas em quadrinhos já passaram por situações muito complicadas justamente por causa de gente que fica ditando regra, né? Do que pode, do que não pode. Editoras fecharam, revistas foram recolhidas por causa de treta, justamente por causa disso. Eu acho que cada um é responsável pelo que lê ou pelo que o filho e a filha leem. Eu acho isso. Só que não tem como não olhar para essas histórias da Marvel e não torcer o nariz. Isso não dá. É a minha opinião. Eu não tô pedindo pra tacar fogo nos gibis, demitir os roteiristas. Não é nada disso. Até porque nessas são edições passadas e a própria Marvel já sabe que pisou na bola. Ou seja, não sou nem eu que tô falando sozinho. São vezes que o autor se empolga, sabe? O editor, ele não vê, provavelmente o editor não vê, e o leitor acaba recebendo um bagulho pra lá de esquisito, com certeza. E você, fã da DC, não adianta ficar rindo, não. Tem outra lista dessa aqui só com vacilos da DC. Eu já fiz esse vídeo. Toca aqui, assiste aqui, tá achando o quê? O que é isso? Comecei pela DC. Falei no vídeo da DC que ia trazer um da Marvel, lógico. Tem que equilibrar as coisas. Vocês acham que só tem vacilo no DC? Tem na Marvel também? Então antes da gente começar, capricha nesse like aqui e comenta qual foi o momento mais constrangedor do UCM até agora. Manda ver. Ah, e não esquece, tamo no IBEST. Faltam 7 dias a partir de agora desse vídeo, que esse vídeo foi pro ar. 7 dias. Se você não votou, dá essa moral pra gente. Estamos chegando no final. Os outros concorrentes também estão conseguindo muito voto nesse momento final. Eu conto muito com vocês, galera. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai trazer esses troféus pra casa. Mas eu preciso muito do seu votinho em cada uma dessas 3 categorias aqui embaixo. Obrigado e vamos lá. Número 1, Capitão América Babacão. Quem vê o Steve Rogers no cinema, né, internamente comprometido com a Peggy Carter, não sabe que ele já foi diferente nos quadrinhos, né? O Capitão América já caiu de joelhos pela Sharon Carter nas revistas. Nos quadrinhos, porra, a moça era filha da Peggy Carter. Mas ele não sabia disso. Steve Rogers só conhecia ela como Agente 13. O cara ficou tão alucinado, olha isso, que marcou o encontro com a Sharon Carter. No primeiro encontro, sem zoeira, ok? No primeiro encontro, Steve Rogers pediu a mão da moça em casamento. Ficou aquele climão. Sharon Carter recusou o pedido de casamento, Steve Rogers surtou. Ora, revelou a identidade secreta pro mundo inteiro e desistiu de ser o Capitão América. Só de birra. Ah, não vai casar comigo? Eu sou o Steve Rogers. É. Ele voltou, é claro, mas os leitores não curtiram nadinha esse ataque de pelanca do Capitão América. 2. Mulher Invisível pira na batatinha. Quem também pirou na batatinha foi o Sue Richard, né? A Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Acho que o roteirista estava bem inspirado nessa fase, galera. Não, só que não. A heroína sofreu um aborto espontâneo nas revistas. Uma complicação pesada para muitas mulheres na vida real, a gente sabe disso. O roteirista nem perdoou. Um vilão se aproveitou da fragilidade da Mulher Invisível e transformou ela na vilã Malice. Olha esse uniforme, galera. Eu não sei onde que o roteirista e o desenhista andavam frequentando pra pensar num negócio desse aí, na boa. Assim, vamos lá, o personagem passa por um trauma horrível, que a gente sabe que é uma coisa horrível pra várias mulheres, que acontece na vida real. E aí vira isso aí. Porra, parabéns a todos os envolvidos, hein? 3. A armadura do Homem de Ferro já deu em cima do Tony Stark. Ó, falando em momentos constrangedores, o Tony Stark já passou por uma situação complicada. Já viu no título que eu falei, né? Pô, vamos lá, durante uma luta, a armadura do Homem de Ferro foi atingida por um relâmpago e ganhou vida própria. Assim, do nada. Tipo, caiu um raio e puf, a armadura ficou viva, tipo Pinóquio, sabe? O que já era um roteiro tosco ficou pior, olha isso. A armadura declarou que sempre foi desesperadamente apaixonada pelo Tony Stark. O que você faria numa situação dessa? Tu encarava? Tudo bem que o Tony Stark não nega fogo, mas na boa, mano, a armadura deve machucar. A coisa piora ainda mais porque a armadura fica obsessiva, sabe a atração fatal? Fica ciumenta pra caramba. Começa a agredir as pessoas, se aproxima. E ser agredido por uma armadura que dispara raio deve ser complicado. A armadura diz pro Tony Stark que ele vai ser só dela, sabe? Esse tipo de coisa, tipo, você é meu, só meu. E a armadura ainda fica repetindo, entre dentro de mim.
É, exatamente. Entre... Que é isso, mano? Papo esquisito isso aí, hein? 4. Homem-Aranha mata Mary Jane Watson de câncer. Bom, já que o assunto descambou pro lesco-lesco aí, não tem como a gente não citar a infame série Reino do Homem-Aranha, ok? A ideia da Marvel, galera, era mostrar um Peter Parker velhão, acabado, né? Sendo obrigado a vestir o uniforme do Homem-Aranha uma última vez. Tem muitos momentos bons nessa história, inclusive, ok? Só que o roteirista pegou pesado num ponto. Mary Jane Watson tá morta, vítima de câncer. Peter Parker matou ela com a radiação dele. O cara não foi picado por uma aranha radiativa? Você lembra disso, né? Pois é. Segundo a história, todos os fluidos do Peter Parker são radioativos também. Fluidos. Então vamos lá, quando ele e a Mary Jane Watson molhavam biscoito, né? Bem, os fluidos do Peter Parker não faziam bem pra Mary Jane. Que fluidos, Peter? Porra, não faz essa pergunta difícil. Esse horário não dá. Bem, você entendeu o que eu quero dizer. Era detalhe demais pra galera e os fãs reclamaram que a Marvel tinha ido longe demais nessa aí. 5. Capitã Marvel tem um filho do seu filho. Exatamente isso aí que você acabou de ouvir. A gente já percebe aí meio que um padrão, né? Que o roteirista da Marvel não leva muito jeito pra lepo-lepo. Percebe isso? Quando tem lepo-lepo, o roteirista da Marvel vacila. A edição 200 da revista dos Vingadores era pra ser uma edição especial, mas entrou na história como uma edição barra pesada, demais. É até difícil de explicar. Carol Danvers foi abduzida por um maluco cósmico chamado Marcos. Sim, exatamente. Tinha acabado os nomes de vilão e o nome do sujeito era Marcos. O nome normal, né? Marcos. Bom, os Vingadores foram incapazes de perceber que a Carol Danvers estava indo viver com o vilão contra a própria vontade dela. Não teve um ali, galera, que não achasse aquilo estranho. Tipo, foi tipo, falou, valeu, né? Tô indo lá viver na dimensão desse cara. E os Vingadores ficaram ali, com cara de paisagem. Tipo, pode ir. Só que era muito mais estranho do que a gente imaginava. Esse tal de Marcos, olha o nome. Nome de vilão Marcos. Coitado você, Marcos, aí que tá me ouvindo, né? Bom, esse tal de Marcos, ele engravidou a Carol Danvers. O bebê nasceu, cresceu instantaneamente e virou o próprio Marcos. Sim, galera, Capitã Marvel teve um filho do próprio filho contra a vontade. Depois o maluco apodreceu, se desintegrou, traumatizando ainda mais a coitada, né? 6. Wanda e Pietro Maximoff como um casal. O Universo Ultimate foi a oportunidade que a Marvel viu pra aloprar. Aloprar, tipo, é Ultimate aqui, então não é canônico, vamos fazer o que a gente quiser. Muitos dos conceitos que a gente vê hoje no CM, na verdade vieram do Ultimate. Tipo o Nick Fury ser a cara do Samuel Jackson, né? Isso vem de lá do Universo Ultimate. Os roteiristas capricharam, né? Em muitas ideias interessantes. Mas eles também passaram dos limites em várias partes. Eu vou fechar essa lista com 2 momentos do Ultimate que não caíram bem, ok? O primeiro deles era o relacionamento entre a Wanda e o Pietro Maximoff. Irmã e irmã, né? Como você conhece. Só que em Ultimate eles eram algo além. Algo além muito íntimo. Sim, rolava tico-tico no fubá entre a Feiticeira Escarlate e o irmão dela, Mercúrio. Olha isso. Essa ideia era tão errada que a Feiticeira Escarlate acabou morrendo logo, né, no Universo Ultimate. 7. Harém do Hulk. O Hulk do Universo Ultimate era um monstro, em todos os sentidos. Eu chamei o Capitão América de babacão no começo da lista aqui, né? Mas o Hulk de Ultimate dava de 1000. A Betty Ross largou o banner nesse Universo Ultimate, pô, e o Hulk pistolou. Mais de 800 pessoas foram mortas no ataque de pelanca do Hulk. O Nick Fury teve que mandar o Wolverine dar cabo do Hulk porque não tinha condições de um negócio desse. O Wolverine seguiu o Hulk até o Tibete e descobriu o Harém do Verdão. Harém! Sim, galera, o Hulk tinha um harém. Cerca lá de 50 mulheres servindo ele de todas as formas possíveis. Eram escravas do Verdão, olha isso. Nem tenta imaginar como é que podia rolar alguma coisa. Não adianta, né? É melhor não imaginar. Apaga esse pensamento da tua cabeça que, pô, vai dar tilt na cabeça. Não esquece, deixei os 3 links aqui embaixo já prontos pra você botar no IBET. Dá essa moral pra gente, faltam 7 dias. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir com o seu voto. Obrigado, galera, tô torcendo demais. E agora comenta aqui, onde você acha que o UCM foi longe demais? Comenta, manda ver e olha, não esquece, tem que se inscrever. Toca aqui, se inscreve. Mas, o mais importante, você que tá inscrito, tem que ter a notificação ativa. Sem a notificação ativada, você não consegue entender o que tá acontecendo dentro do Universo Nerdístico, porque a gente informa, a gente faz 3 vídeos por dia. A gente quer realmente pegar o que é filé do Universo Nerdístico e trazer pra você mastigadaço, de forma canônica. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo. Valeu, fui!